Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Saúde Urgente. Eu sou Rosana Dúlios e hoje eu vou receber uma neuropsicóloga, mestre e doutora em neurociências, pós-doutorado em pediatria e saúde da criança. Ela é Luciana Sherman Azambuja. Olá. Obrigada por aceitar esse convite. Fiquei muito feliz quando tu aceitou. Vai ser a primeira neuropsicóloga que vai conversar aqui com a gente. Como a gente falava antes, assim, eu costumo trazer sempre profissionais da área, né, que atuam dentro do autismo, do TDAH, de altas habilidades, mães atípicas e autistas, né, para conversar um pouquinho e nos contar, né, um pouquinho da sua trajetória. E não tínhamos ainda uma neuropsicóloga. Então, obrigada por vir aqui hoje, né? Contar um pouquinho, compartilhar um pouquinho do teu conhecimento. E, para começar, te apresenta. Então, fala um pouquinho aí da tua formação, um pouquinho de como tu chegou a tudo isso. Tá certo. Primeiramente, também gostaria de agradecer o convite. Acho isso muito legal. Isso, inclusive, mostra o quanto... dentro da área do diagnóstico, como vem a participação da neuropsicologia, vem ficando cada vez maior, né? Antigamente, as pessoas não conheciam o que o profissional dessa área fazia. Hoje em dia, não, já está se difundindo mais esses conhecimentos, o que é super importante para a população de forma geral. Então, a minha formação, como tu falaste, eu sou psicóloga, mas desde o início... Há 2 décadas já me formei e desde o início eu nunca fiz psicoterapia, trabalhei com isso, com acompanhamento, mas sim com a avaliação neuropsicológica, que é o quê? Que são, algumas se utilizam instrumentos, testes, observação do comportamento dos pacientes desde lá da primeira infância, a fim de descobrir, tentar desvendar, auxiliar no diagnóstico se tem alguma alteração, tanto de comportamento ou alguma alteração cognitiva. Certo. E por que tu foi para o caminho de trabalhar, por exemplo, dentro do autismo e nesses diagnósticos? O que te motivou a isso? Eu sempre, desde o início, quando eu escolhi psicologia, embora eu não conhecesse a neuropsicologia, eu sempre gostei muito, fui muito curiosa em entender o comportamento das pessoas, o porquê as pessoas se comportavam de alguma forma e algumas de uma forma diferente. E até assim, dentro de toda a minha trajetória, da minha formação, atualmente, o Conselho Federal de Psicologia reconhece a neuropsicologia como uma especialidade. Então, quem se forma, tem interesse, pode fazer direto uma especialização. No meu trajeto, meu percurso foi bem diferente, até porque não existia isso. Então, eu percorri tudo depois da minha graduação, fiz toda a minha pós-graduação na medicina, na neurociências, e que eu tive a oportunidade de acompanhar. Minha primeira especialização foi em epilepsia, na cirurgia da epilepsia, o que me despertou mais ainda interesse pelo cérebro, em função de que a gente começou a entender na prática qual a importância de cada área cerebral no momento que ela era retirada, quando existia um foco epileptogênico, ou seja, o que desencadeava a crise epilética. Então, a gente começou a se via muito se retirando uma área do cérebro, qual é a sequela, talvez, que a pessoa fique. Então, isso faz com que quem já é curioso com o funcionamento do cérebro fique mais ainda, entendendo, conseguindo visualizar o funcionamento do cérebro. Sim. E é comum, pelo menos alguns relatos assim, de crianças que são autistas e que têm um relato de crises de epilepsia. Qual é a ligação entre essas duas questões? Olha, na verdade, assim, a epilepsia é uma síndrome, né, que não é uma doença única. Então, muitas coisas podem vir a desencadear as crises epiléticas. Assim como também o autismo não tem uma origem clara ainda, embora já esteja bem avançadas as pesquisas, não se sabe ao certo o que o funcionamento do cérebro, o que acontece no cérebro dessa criança com autismo,
que leve a criança a ter esses comportamentos. Então, ambos, embora não se tenha uma causa clara, tem uma associação muito grande que ainda muitas vezes é desconhecida. Mas são síndromes, a síndrome epilética, então são condições que levam a ter crises convulsivas, muitas crises convulsivas, que muitas vezes é associada à questão do autismo. Sim. E aí, bom, aí tu fez essa especialização em neurociência e aí tu foi indo. E é uma dúvida que eu sempre faço para os profissionais que vêm aqui, é quando que se começa a falar de autismo? Porque na faculdade de medicina não se fala de autismo, na faculdade de terapia ocupacional não se fala de autismo. Todos que vieram até aqui me relataram que é algo que é muito pincelado, assim. E que eles foram, de fato, começar a entender o assunto quando eles foram se especializando para trabalhar com isso. Isso. Agora já vem mudando um pouco em função da ampliação do espectro, então está muito mais difundido, mas, de fato, lá quando eu me formei, em 2000... iniciei a minha graduação em 1996, não existia mesmo nenhuma disciplina, nada que relacionasse diretamente, era uma pincelada em psicopatologia, que eram os transtornos invasivos do desenvolvimento. Hoje em dia, com toda a modificação dos critérios diagnósticos e até da organização do CID e DSM, hoje em dia é um transtorno do neurodesenvolvimento. Naquela época, não. E dentro desses transtornos invasivos, era muito, de fato, rapidamente passado para a gente as informações. Então, é algo que foi acontecendo na tua vida à medida que tu ia te aprofundando nas tuas especializações. Eu, particularmente, sempre tive interesse, inclusive meus estágios, os não obrigatórios foram, os estágios voluntários foram em clínicas especializadas. Naquela época eram clínicas bem diferentes, inclusive o público, né, que eram autistas de nível de suporte 3, com bastante comorbidade, muitas dificuldades que a gente trabalhava uma coisa mais comportamental, mas eu sempre tive interesse e... Então, desde sempre, meu trabalho de conclusão também foi com autismo. Sempre me despertou interesse. Antigamente, eu acho que eram diagnosticados apenas aqueles casos que são ditos mais graves, assim, né? Com mais sinais, né? Sim. Esse diagnóstico mais amplo que a gente tem hoje é uma questão mais atual, assim, né? Sim, isso faz parte, por isso que aumentou, as pessoas falam... como aumentou a prevalência em função de que tem uma ampliação do espectro muito grande. Hoje em dia, se divide o autismo em 3 níveis de suporte. O nível 1, são dificuldades mais relacionadas aos relacionamentos interpessoais, interesses restritos, mas são pessoas altamente funcionais. O nível 2 de suporte já tem alguma dificuldade a mais de autonomia. E o nível 3, que é aquele autista clássico, que tem muitas dificuldades, tem comportamentos, até aquelas estereotipias, os movimentos motores, muita dificuldade de autonomia, de independência. São pessoas que têm comorbidade, a grande maioria, deficiência intelectual. Então, esse era esse clássico que era o que se via antigamente. Mas com essa ampliação entrou aquelas pessoas que o quê? Que a gente entende. Quando eu trabalho muito com avaliação, eu sei que não se compara no dia a dia as pessoas, mas quando para dar um diagnóstico, tem que se comparar, né? Fazer comparações com padrões de comportamento. Então, eu sempre digo, eu ensino também para os meus alunos, que quando a gente fala de um nível de suporte 1, o parâmetro de comparação não é aquele nível 3 com muita dificuldade, mas sim entender o que esse nível 1 tem de diferença de uma criança típica, do funcionamento daquela faixa etária de uma criança típica. Daí a gente começa a entender que tem sim. Tem essas dificuldades, na grande maioria, nos níveis leves, embora o diagnóstico hoje em dia já seja feito com 18 meses, muitas vezes demoram mais esses diagnósticos, que essas alterações de comportamento, essas diferenças vão ficando mais evidentes com o aumento das demandas sociais. Sim. Uma coisa que é importante, que já foi falado aqui em algum momento, é que, assim, não bastam existir características, né? Essas características, elas têm que trazer algum prejuízo para a criança ali, a gente falando geralmente de crianças ali, mas, enfim, de adultos também, né? As questões essas características
elas têm que trazer um prejuízo para o indivíduo, né? Sim, sim. E isso é super correto, até mesmo esse nível 1, que é relacionamento interpessoal. Tem pessoas que são mais tímidas e outras mais extrovertidas. Não é todo mundo que é tímido que vai ter dificuldades que preencham critérios suficientes. Mas aquela pessoa, por exemplo, uma criança que não gosta de ir na escola, em função de que o que ela vai fazer no recreio. Ela não vai ter, ela não consegue. Isso também é uma coisa importante, ela não gosta das pessoas às vezes. A criança ela quer falar, mas ela não consegue ser assertiva, ela não consegue entender as brincadeiras, não sabe como chegar, como abordar uma pessoa, ou mesmo se ela é abordada, ela às vezes tem dificuldade de dar um segmento numa conversa. As conversas mais superficiais. Então, isso a gente começa a entender que é uma dificuldade. Que, inclusive, também nesses níveis 1, que são pessoas com funcionamento cognitivo preservado, eles sofrem muito com isso. E aí vem as comorbidades, que é a ansiedade, a depressão, porque ele se dá conta que ele é diferente dos outros e não consegue participar, se integrar como gostaria. Eu li... tudo que eu falar aqui, se eu errar, tu me corrige, não tem problema nenhum, tá? Eu não sou da área da saúde, eu sou metida. Eu sempre ouvi falar que esse autista nível 1, ele é um autista que tem até um sofrimento maior dele mesmo, se comparado a um autista nível 3, assim, porque ele tenta se encaixar no mundo típico e tem uma dificuldade maior. E que talvez o nível 3 nem tenha essa percepção toda para ele sentir esse sofrimento. Sim, é bem isso, porque como eu tinha dito, o nível 3, a maioria das vezes, tem uma deficiência intelectual associada. Deficiência intelectual, para quem não está familiarizado com o termo, é o antigo retardo mental. Então, assim, esse comprometimento cognitivo faz que a autocrítica também esteja um pouco prejudicada, fazendo com que ele não se dê conta. E até pelas outras dificuldades também, eles não estão, a grande maioria das vezes, inseridos em coisas que precisem de mais demandas sociais. Do contrário, de um nível 1, que está frequentando a escola regular, quando é adulto, numa faculdade, trabalhando em locais que causam, às vezes, muito... deixa as pessoas muito desorganizadas, como, por exemplo, lugares num escritório onde tem muito ruídos, muita gente falando, ou reuniões. A pessoa... em especial nos diagnósticos tardios, que a pessoa ainda não sabe que tem. Então, ela fica se forçando a fazer determinadas coisas que isso gera um desgaste muito grande. Eu tive a Débora teve aqui alguns episódios atrás e ela recebeu o diagnóstico agora, né, tardio, e ela falava sobre um cansaço, de que ela vivia muito exausta. Uma exaustão muito além, que todo mundo dizia, tu tá sempre cansada, tu tá sempre... E, na verdade, eu acho que ele é muito fruto disso, de ter que suportar todas essas questões e aquilo ir causando, né, essa exaustão. Isso, até porque, nesses contextos sociais, além da pessoa ter que se expor, ter que falar, tem muitas coisas sensoriais também. Às vezes é muito barulho, muita luz, e vai sobrecarregando. Eu tenho relatos de pacientes que falam, olha, depois de algum encontro de família, eu dormi o dia seguinte inteiro. Ou tive que ficar horas no banho, ou tem que ficar no escuro. As pessoas já sabem lá em casa. Depois que uma coisa, que uma situação, que uma reunião de trabalho é muito desgastante para mim, eu não posso falar durante horas com as pessoas. Então, assim, é às custas de muita coisa. Funcionais até que são, mas, assim, o quanto, né, em especial, sem se entender, não ter esse diagnóstico, quanto desgaste desnecessário, né? Porque, nesse sentido, aí a gente vê o diagnóstico como uma libertação, né? É um diagnóstico que assusta, né? Eu acho que assusta qualquer um, esse diagnóstico, mas, por outro lado, ele te traz um entendimento e até aprender a lidar com os seus limites, né? Disso eu posso, isso eu não posso.
Exato, e eu acho que essa libertação vem muito, está muito relacionada com a culpa, porque embora pareça a mesma coisa, não é. Eu tenho um comportamento porque eu ajo dessa forma, mas eu tenho um comportamento que é atribuído a algum transtorno. E isso parece ser a mesma coisa, mas não é, porque não é mais a culpa minha, mas sim é em função de um transtorno, que no momento em que eu sei o que é, eu começo a me entender e evitar situações, né? Porque existem perfis, isso independente de uma pessoa típica ou atípica, tem coisas que nem todo mundo é bom em tudo e ruim em tudo, pelo contrário, a gente tem que explorar nossas potencialidades. Então, por que o que me incomoda eu tenho que me expor a todo tempo? Né? Que é o que nossa sociedade faz. A gente tem que ter uma exposição maciça em tudo. E não é assim que a gente tem que funcionar e deve funcionar. A gente tem que priorizar o que realmente é importante. Sim, exatamente. Eu, por exemplo, se me botar numa festa, eu surto. É um ambiente que, para mim, é muito difícil. E aí, imagina uma pessoa que talvez não saiba de um diagnóstico e que aí, por uma pressão da sociedade, se coloca naquele ambiente. Sim. E aí, o cansaço. E aí, o dia seguinte é aquele julgamento da família. Poxa, mas vai dormir o dia inteiro, né? Que é o que eu escuto, assim, comumente, assim, no escritório. E tu, por exemplo, o exemplo que tu deu é uma festa, mas imagina uma pessoa todos os dias. Então, justamente, é isso que eu tô dizendo. Uma coisa... Porque, para mim, uma festa é uma agressão. Claro, imagina. Né? Então, imagina se a agressão fosse constante. O ar-condicionado. Fosse, né, uma reunião, né? Que são situações muito do cotidiano, assim, né? E como que é o trabalho da neuropsicologia em si? Conta um pouquinho pra gente. Bom, então, além dos testes, isso é bem importante, que lá... Quando a gente iniciou a minha fala, quando tu me perguntou da neuropsicologia, eu falei de testes, de instrumentos, eles são super importantes, sim. Mas a gente não pode, a nossa avaliação é atrelada. O uso de instrumentos e também a observação do comportamento. Tem que entender bem, inclusive quando são diagnósticos tardios, entender como é que foi a história pregressa, sendo um transtorno do neurodesenvolvimento. Aqueles comportamentos têm que estar presentes lá na primeira infância já. Ninguém se torna autista aos 30 anos. Pode ser que não tenha tido diagnóstico, mas a gente vai fazer uma análise retrospectiva da história e ver que desde a primeira infância tinha dificuldades que talvez foram se acentuando. E também, pelaquela época, não ter não tinha essa ampliação do espectro, não teve o diagnóstico, mas ele tem que já estar... Isso vale, por exemplo, para o TDAH também? Também. TDAH, deficiência intelectual, transtornos de aprendizagem, como, por exemplo, dislexia, que é o mais comum, o autismo, todos esses transtornos do desenvolvimento têm que surgir lá na primeira infância. Porque hoje, eu fico falando, porque hoje, por exemplo, a gente vê muito assim... esses dias mesmo eu estava me questionando se eu tinha TDAH. Eu mesma comecei. Mas eu esqueço as coisas, eu não era assim. E alguém falar comigo, eu já não sei o que eu falei. E aí eu comecei a me analisar. E aí a gente, às vezes, pode, talvez, se confundir. Porque, na verdade, a vida hoje, a gente vive com o celular na mão, a gente tá com uma pessoa falando aqui, mas tu tá respondendo outra aqui, então tu não tá prestando atenção, de fato, e isso não é um TDAH, né? Para que seja um TDAH, ele tem que ter acompanhado a vida inteira da pessoa, né? Sim, desde a primeira infância tem que ter tido prejuízo escolar ou dificuldades, até mesmo comportamentais, aquele funcionamento mais impulsivo, mais hiperativo. E isso é bem importante, esse tópico do TDAH, quando a gente fala de avaliação, porque os sintomas, a desatenção e a hiperatividade pode ser por vários motivos, né? Um quadro ansioso, por exemplo, uma pessoa ansiosa, obviamente ela vai estar desatenta e também muitas vezes agitada.
Uma pessoa com uma sobrecarga de trabalho muito grande vai ficar mais desatenta. E como é que a gente consegue fazer esse diagnóstico diferencial? A partir de uma avaliação. As pessoas que têm TDAH tendem a ter prejuízos nos testes de atenção, nos testes que avaliam funções executivas de forma geral, que é o controle inibitório, a flexibilidade mental, a capacidade de planejamento, enquanto as pessoas que em função de estresse ou em função de um quadro ansioso ou depressivo não vão ter essas alterações. Mas sim vão ter alterações em outras coisas, como, por exemplo, nas escalas neuropsiquiátricas. Que também, às vezes, as pessoas preenchem, a gente tem escalas, tanto de depressão quanto ansiedade, preenchem scores altíssimos. E aí eu comento até durante a avaliação, nossa, mas tu está bastante deprimida, né? Bastante ansiosa, e a pessoa nem se dá conta, porque ela já vive isso há tanto tempo que ela acha que é normal. E isso é uma coisa que, embora a avaliação não seja para fins terapêuticos, a pessoa mesmo já começa a se entender e se dá conta que aquilo que ela está passando, a forma com que ela está vivendo, é importante que ela mude. Sim. E a avaliação neuropsicológica, geralmente ela é indicada por um neuro, um psiquiatra. Como é que o paciente chega até ti? A maioria das vezes, por um profissional médico ou psiquiatra, neuro, ou pela escola, quando a gente fala de crianças. Como não era muito difundido, então ninguém, como não se desconhecia, falava, estou com vontade de fazer uma avaliação neuropsicológica, assim como uma psicoterapia, por exemplo. Mas hoje em dia já aparecem alguns casos, porque sabem, a minha amiga fez, eu achei legal se descobrir, entender o que tem. E aí já começa a aparecer poucos casos, mas a grande maioria é pelos médicos ou pela escola. Tá. E aí, essa avaliação neuropsicológica, ela pode ser feita a partir de que idade? Como é isso, assim? A avaliação neuropsicológica, claro que depende da queixa, né? Mas ela pode ser feita desde lá de bebê. A partir de 1 mês de vida, já se faz a avaliação neuropsicológica. Sério? Sim, claro que a criança não vai responder, porque ela não fala, mas assim, até os 2 anos se faz a partir dos marcos do desenvolvimento neuropsicomotor. O que é isso? A gente tem, no nosso processo de desenvolvimento, tem coisas que são esperadas que se façam em determinada idade. Então, tem escalas e algumas tarefas que se pede para a criança fazer, como se, de forma lúdica, para entender se ela está dentro dos marcos ou não, se ela tem atrasos. Então, a gente é indicado já, quando pequena, em crianças que tiveram alguma intercorrência durante a gestação ou naquele período, bem no início de vida, para saber se tem já algum atraso ou não, para intervir, para ter já o estímulo o quanto mais precoce possível. Quando a gente fala em todos esses tratamentos, né, para autismo, a gente fala muito na intervenção precoce. Isso é sempre assim, né? E aí aqui, então, a gente está diante de uma alternativa diagnóstica também, até como um ponto de partida para um tratamento, enfim, né? Sim, é super importante. A partir da avaliação neuropsicológica, entender o que a criança tem, em especial, entender o que ela precisa, qual é a prioridade naquele momento. Porque, muitas vezes, as crianças começam a fazer muita terapia, o que acaba desgastando, né? Eu sempre digo, a criança que faz muita terapia é aquele adulto que trabalha em excesso. Gera desgaste. Então, é importante elencar o que naquele momento tem como prioridade. E as reavaliações também são importantes de ano em ano, para ver os processos as coisas que foram adquiridas, e, a partir daí, talvez, mudar. Então, essa avaliação que tu faz, tu repete ela, por exemplo, 1 vez ao ano? Sim, claro, quando necessário. Por exemplo, no caso de uma pessoa com TDAH, teve o diagnóstico aos 7 anos. E aí começou a fazer uso de estimulantes, da Ritalina, outros. E aí, lá pelos 10 anos, a mãe está em dúvida se ele tem ou não. Por quê? Porque às vezes tem remissão dos sintomas no TDAH, em função de que, com o amadurecimento do cérebro, talvez esses sintomas diminuam. Às vezes não, eles vão mudando. Como é que vai se saber ou não a partir da avaliação?
né? Daí a gente já consegue ter um panorama, se o Uhum. anterior, para comparar com esse atual. Uhum. E quais são as características, assim, por exemplo, a gente sempre ouve falar que não basta que uma pessoa tenha características que se consideram características do autismo para que ela seja considerada, de fato, autista. Tem que haver o prejuízo. Que características que tu indica, assim, que os pais fiquem atentos, que eles observem? Olha, isso depende muito da questão do nível, né? Mas aquelas coisas mais sutis, por exemplo, uma criança que tem maiores dificuldades de comunicação, as questões, assim, empáticas. É importante falar que empatia, a gente tem parece uma coisa pejorativa, quando a gente fala de empatia, parece uma coisa de psicopatia. O psicopata não tem empatia. Meu Deus, meu filho não tem empatia. Pode ser um psicopata. Não. A empatia é a capacidade que a gente tem de entender, vem da teoria da mente, que é a capacidade que a gente tem de entender o que o outro está pensando. Então, assim, eu olho para uma pessoa e, a partir daí, eu tenho uma resposta. A pessoa está triste, eu consigo ver pela fisionomia. E, às vezes, as crianças atípicas não conseguem, têm muita dificuldade dessa leitura. Inclusive, é o que às vezes faz com que ela tenha tanta dificuldade nas questões sociais. Então, quando a gente vê que uma criança não é muito empática, ela não consegue se dar conta do movimento dos pais, se o pai está triste ou não, ou fala somente de uma coisa só, que são aqueles interesses restritos, que quando ela não está falando disso, os hiperfocos, ela não tem muito interesse em outras coisas. Até mesmo a questão do paladar pode estar associada à seletividade alimentar, ou a agitação e o desconforto com barulhos, com luzes. Então, pequenas coisas já são sinais. Sim. E, por exemplo, a gente fala bastante da associação do autismo com TDAH, do autismo com altas habilidades. O que tu avalia, por exemplo, na questão das altas habilidades? Das altas habilidades, isso é bem importante. Às vezes as pessoas acham, por exemplo, uma criança que sabe com 2 anos, ela sabe todos os países e capitais, todas as bandeiras. Mal começou a falar e já sabe tudo dessas questões. E acham que pode ser altas habilidades. Mas a gente tem que entender o que, além disso, se isso é uma coisa, é um interesse, se é um hiperfoco, é um interesse restrito, ou se outras coisas também ela faz. Então, assim, claro que tem a pessoa que tem altas habilidades, ela não tem que ser boa em tudo, mas no caso dessa criança, pode ser uma criança que ela não fala, se pergunta como é que é o teu nome, quantos anos tu tem, ela não responde. Isso não é altas habilidades, isso é um hiperfoco numa determinada coisa. Do contrário, se tivesse altas habilidades, seriam outras coisas desenvolvidas também. Uhum. Então, seriam várias áreas da vida daquele indivíduo fora da curva, assim. Isso. Além das testagens de QI. Claro que cada vez mais se sabe que o QI não é... para ser superdotado, ter altas habilidades, o QI tem que ser acima de 130, que é o que a gente considera muito superior. Mas tem pessoas que têm esse QI elevado e muitas vezes não têm essas altas habilidades. Uhum. E essas altas habilidades, elas trazem prejuízos também para a pessoa? Trazem muito prejuízo, desde a questão escolar, por exemplo, inclusive tem diagnósticos errôneos de que uma criança com altas habilidades, às vezes acham que ela tem TDAH. Por quê? Porque é uma criança que... Existem pesquisas que mostram de que 50 minutos de aula, o aproveitamento de uma criança com altas habilidades é menos de 1 minuto. Por quê? Porque todo o restante ela já sabe. Se ela já sabe, não desperta interesse. E o que uma criança vai fazer? Vai ficar sentadinha? Não, ela é uma criança, então ela vai se agitar. Então, muitas vezes, tem essa questão até de um diagnóstico errôneo de TDAH. E, por isso, sim, precisa da questão de inclusão. Assim, a gente tem muito aqui, a inclusão é bem difícil, né? No nosso país, se trabalha muito com a média. Vamos fazer essa média pelo QI, mas outras coisas é aquele 90 a 110, que é o médio.
Daí depois até 120 é médio superior, mas ali a partir de 120, 130 então para cima, ou do 70 para baixo, que são as duas pontas, tem essas lacunas na nossa na questão inclusiva, que é muito difícil, mas os dois precisam. E, além disso, além da questão comportamental, cognitiva, as pessoas com altas habilidades são muito sensíveis, são muito empáticas, então isso gera muito sofrimento, muitas vezes. Elas têm um senso de justiça muito aguçado também. São muito, percebem muito, têm também questões sensoriais, elas conseguem mapear bem o ambiente onde estão, o que causa também sofrimento. Sim, e cansaço também, provavelmente. E eles estão... é possível um diagnóstico, por exemplo, só de altas habilidades. Sim. E ele pode ser confundido, por exemplo, com um diagnóstico de autismo? Às vezes, sim. Por quê? Porque, às vezes, as crianças, elas têm muito essa questão que se fala muito dos relacionamentos interpessoais, que eu tenho falado, e que é o relacionamento com seus pares. Sei que são pares, são pessoas da mesma idade. Só que, quando a gente fala de crianças com altas habilidades, os pares delas, talvez, não são os pares, às vezes, da mesma idade, porque não são os pares cognitivos. Então, uma criança tem 7 anos, está lá falando de astronomia, de química, da Idade Média, e que os pares dela não conseguem acompanhar. Então, ela tem que buscar pessoas mais velhas, por exemplo, ou não buscar ninguém. Não conseguem. Então, essa dificuldade assim, de socialização, pelas altas habilidades, pode ser confundida assim, com um quadro atípico. Poxa vida, essa informação eu não sabia. É que os pares podem ser, a gente vê muito de idade, mas os pares cognitivos é importante a gente entender isso. Então, às vezes, aquela criança que fala assim, ela está sempre com um adulto, ela quer estar sempre com um adulto, às vezes poderia ser um diagnóstico de umas altas habilidades. Esse assim, até pode... Tá vendo que muitas perguntas tuas eu falo pode. Claro. Porque tudo pode, a gente tem que tirar essa coisa, né? Esses diagnósticos, assim, porque tem uma coisa, Sim. Né? Que é o que a gente mais vê hoje em dia. Antigamente, quando eu me formei, que eu disse que eu trabalhava muito com autista, e naquela época poucas pessoas trabalhavam, era muito difícil, as pessoas tinham todos os critérios para autismo, e não davam um diagnóstico. Hoje em dia mudou. Qualquer coisinha, fulano não quer comer arroz e feijão, fulano não caminha na ponta dos pés, fez assim num parabéns, já é autista. Na verdade, não. Tem que ter muito critério, porque eu sempre digo em avaliação, não existe um ex-autista. Então, no momento que a gente dá esse diagnóstico, tem que ter muita certeza, né? Sim, e por isso é importante também essa questão do teu trabalho com essa avaliação, porque ela é feita em vários encontros, né? Porque uma coisa que eu, às vezes, fico um pouco preocupada é os médicos veem a criança uma vez e dão um diagnóstico. Obviamente, eu consigo entender que tenham pessoas ou crianças, enfim, que talvez um médico ali, especialista, de fato, com o atendimento, ele consegue ter essa, né, junta com as informações que os pais trazem, enfim, é possível sim que se feche um diagnóstico. Mas muitas vezes me parece um pouco precoce tu dar um diagnóstico, né, desse tamanho com tão pouco, o olhar de tão pouco tempo, assim. E aqui a gente está... Eu estava aqui imaginando numa super consulta. Mas, por exemplo, a gente vai para uma consulta de SUS em que os médicos mal olham para as crianças. São consultas de 5, 10 minutos. Sim. E como ser possível fazer uma avaliação num tempo tão curto, né? Exato. Esses dias até me lembrei de um caso que uma mãe realmente era uma criança que tinha muitas características atípicas, mas ela ficou muito chateada, me falou chorando, ela buscou inclusive uma avaliação para que ela entendesse bem até a questão do autismo que era, porque ela já sabia que a criança tinha, que ela falou que o médico, a criança estava vindo, ele chamou a criança, e só da saída dela levantar da poltrona até chegar à porta do consultório, ele nem tinha entrado no consultório, ele falou para a mãe, o seu filho é autista, né? Assim,
Ela ficou perplexa, assim, até com a falta, assim, de empatia desse médico. Claro que ela sabia que tinha alguma coisa errada, e até por isso que ela pediu auxílio. Mas não é assim que a gente fala, e também nem entrou, então não foi nem uma consulta de 15 minutos. Sim. Antes mesmo ele já falou. Porque eu recebo... Bom, o cenário do nosso SUS é muito assustador, assim. Eu recebo pessoas que estão na fila há muito tempo para ter acesso a um neuro, então não conseguem nem o diagnóstico. Sim. E pessoas que vão no neuro, recebem essa consulta de 5, 10 minutos, depois ficam numa fila interminável para uma fono, para uma terapia ocupacional, para algum tipo de reabilitação intelectual. Imagino que o teu trabalho sequer exista dentro do SUS. Sim, infelizmente não tem. É uma pena, né? E é difícil até essa questão do laudo, porque esbarra até todo o atendimento especializado na escola, qualquer coisa que os professores eles não podem fazer nada, não podem encaminhar para outros atendimentos dentro da escola, né? Se não tem o laudo. Então, isso esbarra realmente, as crianças perdem muito tempo e uma pena que num momento tão nobre, né, de plasticidade cerebral, que é na capacidade, quanto mais cedo se tem esse diagnóstico e mais cedo se intervém, melhor é. Claro que o estímulo é sempre bom em todas as idades, mas em função dessa plasticidade, o nosso cérebro ser mais maleável quando pequeno, tem mais, certamente o prognóstico vai ser melhor. Sim, os laudos que eu recebo sempre falam na tal da plasticidade cerebral. E aí, um dia eu me deparei com uma decisão assustadora de um processo em que já era uma criança um pouco mais crescida, acho que tinha 12, 13 anos, e o juiz dizendo que então não precisava mais, porque já tinha passado, não seria mais uma intervenção precoce, não estaríamos mais diante de um período de plasticidade, porque supostamente... Porque a gente sempre vê, né? Quando a criança pequena está no melhor período da plasticidade, isso é o que vem nos laudos, né? Sim. E aí, como os juízes não entendem muito... Não, hoje até isso é uma descoberta da neurociências que até mesmo os idosos, eles têm capacidade de formar novas redes neurais, inclusive se faz, os treinos cognitivos estão cada vez melhores e é uma coisa mais atual, o tratamento não farmacológico das demências inclui esses treinos, mostrando que o nosso cérebro pode, sim, formar novas conexões independente da idade. Sim, isso também, saindo um pouco aqui do foco da conversa, a gente vê, por exemplo, assim, uma pessoa que sofre um AVC e perde ali alguma ramificação ali, com algumas habilidades, ela acaba aprendendo com uma outra parte do cérebro, ela consegue aprender a desenvolver essas atividades. Sim, exato. Exatamente. Isso é plasticidade cerebral. Isso? Sim, a capacidade, nesse caso, a capacidade de que áreas vizinhas à lesão, elas supram as necessidades daquela que foi perdida aqui, da lesão ali, das células que morreram. Sim. E aí, então, o teu trabalho ele é feito em diversos encontros, né? Isso. E aí, nesses encontros é que vão sendo feitas essas avaliações. E isso não só com a criança, mas também com os pais, é importante. Às vezes, se a criança já faz acompanhamentos com psicólogos ou fono ou qualquer outro especialista, também se entra em contato, se necessário com a escola também. Então, quanto mais informações a gente tiver, melhor vai ser. E tu fazes assim, algum trabalho, por exemplo, de apoio junto à escola, depois de uma criança que é diagnosticada? Como que é feito isso? A verdade é assim, quando a gente faz quando se faz a avaliação, depois de todo o processo se entrega um laudo. Isso é bem importante, que tem pessoas que as pessoas falam só o diagnóstico e não entregam. Então, já para quem está nos assistindo, a pessoa precisa do laudo, é um direito dela e um dever de quem faz entregar esse documento, né? Então, respondendo a tua pergunta, esse documento vai à escola, vai para os médicos e sempre eu me coloco à disposição, se a escola quiser, e muitas vezes, para entender melhor, a gente tem pós-laudo, tem reuniões com a escola, ou até mesmo com os médicos, para que se entenda melhor os resultados. Eu acho que essa conexão, né, entre a equipe médica, né, com a escola,
Porque a escola é onde a criança vive, né? Sim. Toda a vida da criança gira em torno da escola. E eu vejo muitos pais me relatam, assim, a minha primeira convidada é uma mãe atípica, e ela falou uma frase que eu nunca esqueci. Ela disse assim, enquanto eu estava brigando com o plano de saúde para conseguir as terapias, e brigando aqui, brigando ali, estava tudo certo, porque quem estava brigando era eu. Quando eu coloquei meu filho na escola, aí era dele. A luta Sim. ia ser dele, não era mais minha, né? E aí bate um desespero, porque tu tem que deixar a criança na escola e ela vai ter que, né, se virar dali para frente. Então, essa conexão dos profissionais com a escola, eu vejo como muito importante para o desenvolvimento dessas crianças, porque é onde se fazem os laços afetivos, o aprendizado, mas também toda a questão, né, da amizade. É o meio que a criança vive, né? Sim, certamente. E nós somos, e é importante a escola recorrer a gente à escola, até porque senão nós ainda, se tu não entender como é que aquela criança funciona, porque é apenas um recorte, né? Que a gente vai lá ver uma criança 1 hora, às vezes o médico vê 15 minutos, então tem que recorrer a outras fontes de informação para entender o funcionamento dela de forma geral. Sim, até porque o comportamento da criança na escola provavelmente não vai ser o mesmo comportamento da criança em casa, né? Na escola ele está tendo que conviver com inúmeras situações que podem causar uma desregulação, né? Sai tudo daquela rotina, né? Lá é tudo imprevisível, né? Então, eu imagino que a visão da escola sobre a criança seja muitas vezes diferente da visão da família. Claro, até porque a família é bem isso, assim. Às vezes é o filho único, tem toda uma negação num primeiro momento. Então, a família acaba não sendo uma fonte fidedigna de informação. E não é por mal, né? Não tem comparação contra a criança, ou até mesmo, às vezes, muito parecido com os pais também, que talvez tenham características atípicas. Às vezes a gente pergunta da questão social, tudo bem, ele vai super bem, mas também a gente não é muito de sair porque ninguém gosta lá em casa. Então, na verdade, a gente não sabe como é que é. E aí é importante recorrer à escola para saber como é que essa criança se relaciona, como é que ela interage em grupos maiores. Uhum. E como tu falou agora há pouco sobre a questão dos pais, né? Isso é algo que eu entendo como bastante importante. A gente sabe que existe uma condição genética forte, né? Quando a gente fala de autismo, não sei se isso também para altas habilidades e TDAH também, essa questão também. genética. E aí, a partir de um diagnóstico, por exemplo, numa criança, como que funciona? Vocês mesmos já condicionam os pais a fazerem alguma análise neles também ou não? Não, a gente não fala nada, embora perceba, inclusive, quando a gente começa a falar na entrevista devolutiva, entregando o laudo e explicando, um pai pode dizer assim, nossa, mas isso sou eu era assim, eu isso, aquilo. E ele começa a se dar conta e pergunta depois, isso faz também avaliação para adulto? Eles começam a querer, e tem famílias que é pai e mãe, né? Os dois, até por quê? Porque são pessoas que se identificaram, são os pares que encontraram. Então, pessoas que vivem super bem, como aquele exemplo, olha, a gente não gosta de sair, fica só nós, nas férias a gente não viaja. E aí, então, como é que é difícil para eles entender se a criança tem ou não, né, alguma questão diferente dos pares. E seria muito importante que se fizesse isso, não para descobrir de quem é a culpa ou nada disso, mas eu acho que seria um facilitador muito grande da estrutura familiar, né? Essa busca, por exemplo, se os pais fizessem, né? Assim, eu digo que a questão do diagnóstico no tardio, né? Até porque a pessoa já fez uma série de escolhas em função das suas dificuldades. Tem que entender bem qual é o propósito desse diagnóstico. Se a pessoa vai se sentir bem ou não. Tem gente que diz assim, olha, eu não quero saber se eu tenho. Para mim, vai me fazer mal. Então, né, deixa quieta.
Mas agora, assim, que realmente para aquelas pessoas que chegam, até essa, não é do caso dos filhos, mas pessoas que chegam que até o psiquiatra, depois de muito tempo tratando depressão, ansiedade, começa a se dar conta como está sendo mais difundido essas questões de características atípicas, que talvez essas questões de humor sejam secundárias a essa questão atípica. Daí, para esse tipo de paciente, né, que é muito deprimido, muito ansioso, que são as comorbidades, as coisas secundárias, eu acho que é fundamental fazer um diagnóstico. Sim. E, por exemplo, a gente fala muito no mascaramento feminino, né? Que as mulheres têm essa capacidade de desde muito cedo, conseguir mascarar, né, os sinais. Como isso fica em relação a essa avaliação neuropsicológica das mulheres, por exemplo, adultas? Existem instrumentos que a gente aplica, inclusive, tem escalas para ver a camuflagem. E elas mesmas relatam, quando a gente começa a falar das diferenças, muitas falam, olha, quando eu era pequena, eu ficava um tempão me olhando no espelho para tentar simular alguns possíveis diálogos, ou muitas vezes eu ri quando eu não achava graça de uma piada, ou eu falava uma coisa porque eu sabia que as pessoas iam gostar mesmo eu não concordando. Então, essa questão está muito presente. E até mesmo em homens. Por exemplo, homens com dificuldade de socializar. Esses dias mesmo tinha um paciente falando, eu detesto futebol, mas eu, como já tenho dificuldade nesses churrascos de falar alguma coisa, eu sei que as pessoas são do Grêmio ou do Inter. Então, às vezes, quando estão falando do Grêmio, eu sei os jogadores do Grêmio, eu falo. Ou quando estão falando do Inter, eu também falo. Então, eu fico conversando disso. Porque foi um canal, porque as pessoas, a grande maioria dos homens gostam de futebol, né? Sim. E aqui, eu sou do Inter ou do Grêmio. Sim. Então, ele conseguia captar qual era o time e disso seguir falando. Para ter um assunto. Não porque ele estava afim daquela conversa. Mas para se sentir pertencente de um grupo. Sim, que eu acho que esse é um dos grandes desafios. Assim, todas as pessoas que eu trouxe aqui, autistas, adultos, todas as pessoas que vieram, receberam um diagnóstico tardio, nenhum foi com diagnóstico, né, precoce. E todos dizem isso, assim, é a dificuldade de se sentir pertencente, né? De se achar sempre muito diferente. Sim. Sim, e eu ouço tanto no consultório, quanto tem pesquisas relacionadas à questão do suicídio, né? Taxa maior, muito maior, em pessoas atípicas, justamente por isso. Porque, assim, olha, eu tenho alguma coisa, qual é o meu problema? Né? Alguns falam desde pequena, porque eu uso muito de um recurso que pessoas mais velhas, durante o processo de avaliação, para que ela escreva uma autobiografia. Porque eu acho isso super legal. Até eu falo, olha, guarda, que depois tu vai usar até para tua terapia. Eu não faço terapia, mas sim a questão diagnóstica é que quando a gente começa a ver toda a nossa história pregressa em ordem cronológica, tu entende um monte de coisa lá da primeira infância. E aí, assim, a grande maioria diz, desde pequena, achava que eu era louca, achasse em termos assim, achava que eu não merecia tá junto das pessoas que riam e eu não achava graça das coisas bem pesadas. Né? Imagina quanta carga, quanta culpa de uma coisa que... Sim, e por isso que eles falam que o diagnóstico foi uma libertação, porque a partir do momento que existe uma explicação para esse estranhamento do mundo, assim, e o quanto, de fato, aí a gente volta para a importância do diagnóstico precoce, porque eu não sei como é isso, por exemplo, uma criança na adolescência, sabendo por exemplo, de um diagnóstico de autismo, como lida hoje em dia com esse diagnóstico, por exemplo, na escola. A adolescência eu enxergo como um período muito difícil, porque a adolescência por si só ela já é difícil, porque é um momento de muitas mudanças e ninguém se entende direito dentro do seu corpo e tudo mais. E como é isso para por exemplo, um adolescente autista lidar com o seu diagnóstico, saber do seu diagnóstico e se colocar perante os pares?
Eu acho que, primeiro, já sabendo do diagnóstico, o pior é quando não tem o diagnóstico ainda. É melhor, porque já sabe as suas dificuldades, né? E tem já estratégias para minimizar alguns desgastes. E, além disso, uma coisa que, em função dessa ampliação do espectro, a última estatística é que a cada 36 pessoas, uma é. Então, assim, dentro de uma sala de aula, por exemplo, aquela criança não vai estar sozinha, né? Então, assim, começa hoje em dia a se formar novos pares. Para quê? Para aqueles grupos, para que eles se sintam mais pertencentes. Mas, de fato, a escola, de forma geral, quando chega na adolescência, pior ainda, eu acho que é a fase mais cruel, assim, porque se a pessoa não está naquele padrão, né? Tem mais sofrimento, tem o bullying. As crianças atípicas, elas são mais ingênuas e mais puras. O que eu sempre falo para as mães, quisera, né, essas características que hoje em dia se diz atípicas, que as crianças típicas tivessem. Aquilo de não querer fazer mal para ninguém, de não querer mentir, de não mentir, de ser super sinceras, como seria bom. Sim. E aí a gente faz uma reflexão, assim, da importância da inclusão. Porque se fala muito da importância para as crianças típicas entrarem no universo das crianças atípicas, entrarem no universo das crianças típicas. Mas e qual o reflexo que essas crianças atípicas exercem nas crianças típicas? Porque eu entendo que eles têm muito a aprender também, né? Não é só a criança atípica que ganha estando junto de crianças típicas. O contrário também é muito importante, porque eu vejo que muito se pode aprender, né? Certamente, eu acho que isso, o nosso, cada vez mais, na nossa sociedade, a gente tem que entender que as pessoas são diferentes. E o que eu sempre digo também, quando entrego um laudo ou para a pessoa ou para um pai, dizendo que ele é diferente, ou diferente de forma alguma, eu estou dizendo que ele é pior, né? Todo mundo, nossa, tem tantas características espetaculares de uma pessoa atípica, muito melhor que uma pessoa típica. Então, isso também, o diagnóstico é importante para conseguir direcionar. Por quê? Porque quando não se tem o diagnóstico, só fica focado naquelas coisas negativas. Como é que eu vou fazer uma faculdade? Como é que eu vou trabalhar se eu não consigo nem falar com não sei quem? Mas não, pode não ter facilidade em falar, mas pode ter uma potencialidade enorme em outras coisas que não precisa de habilidades sociais. E a avaliação neuropsicológica ajuda nessa questão, por exemplo, da profissionalização, assim, de entender quais seriam os melhores caminhos para aquela pessoa a partir do diagnóstico? Sim, porque na avaliação também a gente consegue entender as potencialidades dessa pessoa. Então, ela não foca também só nas coisas negativas, né? Claro, quando a gente compara, tem algumas coisas, sim, que tem TDAH, tem dificuldade de atenção e tem os scores negativos. Mas, além disso, tem coisas positivas, uma deficiência intelectual também. Pode estar tudo rebaixado, mas tem áreas que a gente pode estimular, que dentro daquelas dificuldades, a criança consegue se desenvolver. E o autismo, muito mais. Às vezes, não tem absolutamente nada cognitivo alterado. Bem pelo contrário, é acima da média. Então, as questões sociais podem ser melhoradas com o treino das habilidades sociais também. Sim. E aí, a partir disso, até mesmo saber qual caminho seguir profissionalizante mesmo. Sim. De, tipo, eu vou me dar bem nessa profissão eu não vou ir tão bem porque eu tenho essa dificuldade, mas eu tenho essa qualidade. A gente falava antes, assim, voltando um pouquinho à questão da importância dessa inclusão mesmo que a gente fala. Tem um vídeo que eu acho muito, muito bonito, que eles colocam crianças lado a lado. E aí, por exemplo, tem uma criança preta, uma criança branca. E eles perguntam para as crianças qual a diferença entre elas. E aí... ele gosta de molho de tomate, eu não gosto. Aí pega um cadeirante e uma outra criança e pergunta... E nenhuma criança cita as diferenças raciais, as diferenças, né, de deficiência ou não. Eles citam coisas... Ele gosta de brincar de boneco, eu gosto de carrinho, tudo muito assim.
E eu acho que isso que seria... porque eu vejo aqui esse espaço como um espaço de falar sobre questões técnicas para que possa auxiliar alguém, de alguma forma, a verificar as situações. De daqui a pouco, alguém que está assistindo dizer, nossa, eu vou levar para fazer uma avaliação dessa no meu filho, enfim. Mas eu acho que tem também uma questão meio social. Eu digo sempre que eu gostaria muito que famílias típicas vissem os episódios, Sim. E não só as atípicas, porque eu sei que a grande maioria que assiste são famílias atípicas, que estão sempre atrás de alguma informação, de alguma coisa nova. Porque é tão importante, né, a família típica entender todo esse universo para conseguir ensinar o seu filho, para conseguir orientar o seu filho de como agir. Porque, como tu disse, toda sala de aula hoje tem 1, Sim. 2, às vezes 3, né, crianças com algum tipo de transtorno. E o quão importante é o resto da turma saber entender e acolher e ajudar, muitas vezes, né, o colega. Sim, isso tem... A gente trabalha muito. Por coincidência, hoje até eu vi um vídeo muito legal com essa volta às aulas. Uma mãe ensinando, conversando com a criança. E aí, o que tu vai fazer se um menino, se um colega tiver mais magro, chegando na aula bem magrinho, daí diz a criança, nada. E se um tiver bem gordinho? Dela, eu vou falar oi. Ou seja... As crianças nem chegam a pensar nisso. É uma coisa mais, um comportamento muitas vezes aprendido em casa. Que, infelizmente, né, que os pais têm que ser muito participativos nesse processo de inclusão. Porque, Sim. do contrário, às vezes as crianças ouvem coisas em casa e absolutamente preconceituosas e acabam por reproduzir na escola. Sim. A criança em si não tem esse olhar, né? Sim. Mas escuta em casa, é bem isso mesmo. E por isso que eu gosto tanto de trazer e fazer botar essa pimentinha, assim, de que as famílias típicas olhem para o lado. Porque quando a gente fala de inclusão, parece que ela é uma batalha só das famílias atípicas. Parece que, mas isso aí, né, o meu filho é típico, tá tudo certo. E não, na verdade, a inclusão ela é de todos, né? É incluir a todos para conviver numa sociedade, né? Hoje, a criança que está na sala de aula, ela vai ser um adulto que vai trabalhar em algum lugar. Então, as pessoas têm que estar preparadas para receber, né, esse indivíduo. Claro, certamente todos ganham com isso, né? Com certeza, porque muito se aprende, né? A gente falava antes, estava conversando aqui, de um episódio de uma judoca contando que ela dá aula para uma criança autista e em grupos com crianças típicas. E foram num torneio e todos foram caindo para a criança autista ganhar. E aí ela disse que olhava para a arquibancada, os pais dessa criança, né, atípica, chorando muito. Mas não só eles, os pais dos outros também chorando muito. Porque eles estavam vendo o que os filhos dele... Porque não foi algo que ela propôs para eles. Partiu deles. As crianças tiveram essa ideia de deixar ele ganhar. Então, quando os outros pais começaram a ver, tipo, ali, a generosidade, o altruísmo dos seus filhos, ela disse que era uma choradeira, assim. E isso é muito bonito, né? As pessoas têm que ter esse olhar, assim, para o próximo, né? Claro, essa questão mais humanizada, né? Que, infelizmente, às vezes vem se perdendo e que é o fundamental. E a gente, quando a gente trabalha com esse universo, e aí é uma percepção minha, assim, que eu vejo com todos os profissionais que vêm até aqui, eu vejo todas as pessoas muito apaixonadas pelo que fazem, assim. Sim. Todo mundo sente um propósito muito forte, porque eu acho que quando tu consegue ajudar alguém a enfrentar a dificuldade, a tua vida ganha muito propósito, né? Sim. A gente fica mais feliz, né? Claro, isso é uma luta que a gente faz parte, né? E é importante, cada vez mais, a gente ser muito partidário a isso. Sim. Né? Eu fiz um curso uma vez de autodesenvolvimento, e aí sempre surge aquela frase assim, qual é o seu propósito? O que é propósito? E aí ele dizia assim, né, o professor, propósito nada mais é do que servir, ajudar o próximo.
E quando a gente consegue, de fato, se sentir útil e ajudando o outro, é impressionante o quanto a gente se sente bem com isso, né? Sim, É uma característica que eu vejo, assim, de todos os profissionais que vêm aqui, assim, a gente participa do mesmo sentimento, assim, que é muito gratificante, né? É muito legal. E às vezes a gente, por exemplo, nessas reavaliações, chega o familiar e diz: eu nunca me esqueci da frase que tu falou tal. E aquilo tem um impacto, para ele teve, mas quando a gente ouve isso, né? Opa, fiz a diferença. Isso é muito legal. É impressionante, assim. Hoje ainda, uma mãe me chamou, que a gente já trocou processo contra o plano de saúde. E aí, hoje entrou o dinheiro na conta dela para ela poder fazer todo o tratamento, né? E ela disse assim, meu Deus, eu não tô nem acreditando, tipo, muito obrigada, tipo, por tu poder proporcionar isso. E, cara, isso enche o coração, assim, verdade. De pensar que a gente pode ajudar alguém a garantir um desenvolvimento. Eu falo sempre que, quando os clientes me procuram no escritório, as pessoas pensam que quem procura um advogado quer direitos, querem os seus direitos. E, na verdade, não, assim, vai todo mundo atrás de desenvolvimento. Porque eu acho que é isso que uma família típica procura, de fato, é desenvolvimento daquele indivíduo, né? Sim, certamente. E a gente... E também a gente, como a gente fica feliz em poder ajudar, porque é tudo tão difícil, né? A gente fica pensando coisas que as crianças típicas acabam sendo... Os familiares, essa questão de todos escutarem esses teus podcasts é importante até para isso, para valorizar mais o que se tem. Porque nem se dão conta do que né? As batalhas que que algumas pessoas têm que enfrentar a cada dia. Sim, eu tive uma mãe que falou que o filho mais velho dela é típico e o segundo é atípico. E ela disse, eu não sei com que idade o meu filho mais velho andou, falou. Eu nem lembro. Sei lá, quando ele aprendeu a escrever. Aconteceu. Sim. E ela disse, mas o meu filho mais novo, quando ele põe um chinelo, é uma vitória tão grande que eu nunca parei para prestar atenção quando meu filho mais velho botava um chinelo, né? Sim. Então, tu começa a valorizar coisas que antes mesmo passavam muito desapercebidas, né? Sim, com certeza. Mas então tá. Nosso tempo tá chegando aí no final, passa voando, né? Falamos. Obrigada pela tua presença, pela tua disponibilidade de vir aqui falar um pouquinho sobre algo que eu considero muito, muito importante, assim. Eu acho que é um trabalho muito bacana, que eu gostaria muito que muitas famílias tivessem acesso. A gente sabe que hoje isso é um privilégio, sim, né? Quando a gente vê, por exemplo, que não tem dentro do SUS, né, uma avaliação como essa. Então, a gente vê o quanto ainda temos a evoluir nisso, mas que bom que existem profissionais como tu que podem ajudar tanto as pessoas. Para finalizar, eu sempre faço uma pergunta, né? Que tu vive ela no teu dia a dia, vai ser fácil de responder. Ué, será? Se tu tivesse agora, diante de uma família que acabou de receber o diagnóstico, o que tu diz para ela? Eu acho que é aquela coisa básica, que o diagnóstico não é o fim, mas sim é o início de um novo olhar, né? De um desenvolvimento pleno, que é isso que a gente busca hoje, o desenvolvimento pleno, a qualidade de vida. Não tem mais se cria. Não, a gente tem que... É importante que a gente consiga explorar todas as potencialidades e ter uma qualidade de vida que todo mundo merece ter. Com certeza. E ir atrás, né? Ir atrás. Tem que lutar, porque começa uma vida de batalhas, né? Sim. Mas que são vencidas. Mas valem a pena. Valem totalmente a pena. Obrigada mais uma vez. O convite. Então tá, gente, esse foi mais um episódio do Pod Saúde Urgente. Se você gostou, curta. Se você acha que alguém pode se interessar por esse conteúdo, compartilha, para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Te inscreve no canal, toda terça-feira um vídeo novo. Até mais. Tchau, tchau.